Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje com o nosso ilustre convidado, Dr. Rodolfo Lemos. Ele é especialista em fazer essa ponte Ásia-Brasil. Ele trabalha hoje como trader. Ele tem um conhecimento muito específico, muito técnico, né, de desenvolvimento de produtos entre esses continentes. Queria agradecer por você estar aqui hoje com a gente. Queria que você falasse um pouco sobre você, sobre a sua história. Hoje, o que você faz, né, atualmente? Obrigado pelas palavras gentis. Obrigado pelo doutor, é um título que ainda não tenho. Sou administrador de empresas, pós-graduado em gestão de negócios internacionais. E em algum momento da minha história de trabalho, eu pendi para o comércio exterior, para o mercado internacional. Um pouco mais especializado na questão da importação. Também estou trabalhando um pouco também sobre aprendendo e criando embasamento para fazer a exportação. Nosso país é muito rico, a demanda lá fora por nossos produtos ela é muito intensa. Apesar da gente ser conhecido como um país de commodities, lá fora tem um interesse, uma curiosidade sobre as riquezas do nosso país. Então, acabei me especializando na importação, principalmente com a Ásia. Aí a gente está falando de China, Vietnã, Coreia, e alguns, para citar alguns exemplos, porque são países já mundialmente conhecidos com a sua força produtiva e, por consequência, traz competitividade para o empresariado brasileiro. Foi nesse momento que surgiu aí o meu interesse por esse tipo de negociação, e aqui estou. Deixa eu fazer a primeira pergunta. Diga. Rodolfo, como é que foi sua primeira viagem à China? Um dos motivos de nós chamarmos você para essa conversa foi esse habitué seu na China, esse convívio que você já tem lá e a sua coragem, né, de desbravar. Uma coisa é participar na feira, trocar cartão. Outra coisa é ir lá. Perfeito. E trazer containers. Né? Legal a sua colocação. A viagem para a China ela é desafiadora, né? Se eu falar para você da barreira da língua, é uma redundância, porque não é só isso. A questão cultural é muito forte, tem a questão alimentar também, que parece ser uma coisa... O pessoal come barata mesmo? Não. Isso é lenda, né? A questão é que o hábito alimentar da população chinesa é completamente diferente do nosso. Sim. Então, apesar de parecer uma coisa leve, não é. Ela é impactante. Nessa minha última viagem agora, eu fiquei lá 35 dias e chega um determinado momento que você já está... 35 dias? 35. Cansou de comer McDonald's? Olha, eu comi algumas vezes. McDonald's e KFC é nas minhas... Para que você tenha assim, um pouquinho da memória, do paladar, voltar um pouquinho, né? Porque é difícil. Sim, imagina. Bom, mas respondendo aqui ao Dr. Fábio... Isso, eu já fui para a China 8 vezes, né? Fui para a China 8 vezes, já conheci o Vietnã, a Coreia. A primeira vez é inesquecível, né? Porque é um desafio assim avassalador. Só para você ter uma noção da dificuldade da coisa, eu achei que eu poderia, me achei apto a fazer uma viagem dessa. Falei, não, tudo bem, eu vou lá. O que pode me acontecer de dificuldade? Já estou habituado, sou criado no Brasil. Pois bem, na minha primeira, só para a gente conseguir entender, dimensionar a situação, na minha primeira viagem, saindo do aeroporto, eu tudo sozinho. Eu saí do aeroporto, me desloquei até o centro, o aeroporto de Xangai, ele se chama Pudong, ele tem uma distância razoavelmente semelhante a Guarulhos, ao centro de São Paulo, e com as suas dificuldades de locomoção. Quando eu me vi dentro do metrô chinês, sem explicação em inglês, eu entendi onde é que eu estava. O tamanho do problema que eu tinha me metido. Então, eu estava dentro de um vagão, numa segunda-feira, 8 horas da manhã, horário de rush chinês, e eu sabendo se eu estava indo para a direção certa. Aí começam as nuances culturais, né? A quem que eu ia recorrer numa situação como essa? Eu fui num grupo de estudantes, molecadinha, criançada. Porque eu imaginei que com aquela faixa etária, o inglês... tivesse fluente. Certeza. Aí, de novo, volto, sendo repetitivo, as questões culturais. Essa turminha da escola parou o que eles estavam fazendo e me acompanharam até o portão que eu deveria estar para encontrar meu primeiro contato. Nossa, bacana. Totalmente inverso ao que a molecada iria. Sim. Os caras perceberam a minha dificuldade, devem ter falado entre eles lá, esse cara ele vai se perder, ele vai demorar uns 5 dias para chegar onde a gente chegar.
vamos ajudar. E me levaram até o portão, e dali eu comecei a entender quais seriam as minhas maiores barreiras para eu conseguir cumprir a minha missão. Né? E que negócio te levou para lá? Bom, naquele momento eu era CLT, eu trabalhava para uma importante empresa lá na minha região, eu sou nascido e criado em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e essa empresa ela me deu condições de enxergar quais os potenciais de negócio que os dois países têm. Essa empresa, o estoque dela era 90% de produtos importados e produzidos na China, mas adquiridos no mercado brasileiro. Então tinha gente ali que estava ganhando na cadeia produtiva, na cadeia de suprimentos, tava ali, tinha um espaço ali para ganhar, né, para aumentar a margem, para melhorar custo, para melhorar um pouco a operação dessa empresa. E eu comecei a estudar essa empresa por conta própria, esse negócio, quem são os fornecedores. Aproveitei do privilégio da internet, né, eu já vou fazer agora 51 anos, então eu nasci antes da internet, eu já sabia as dificuldades e tal, aproveitei essa situação para pesquisas. Na hora que eu me senti razoavelmente seguro, e era muito superficial, eu me lembro bem, né, eu comecei uma negociação com uma empresa fornecedora de corrente. Então, meu primeiro negócio entre Brasil e China foi corrente. Não foi para Telmac, não, né? Não. Eu trabalhei alguns anos para Telmac. Eu conheço a empresa muito forte, vendida para um grupo estrangeiro agora. Eles estão maiores do que nunca. Os fundadores dessa empresa passaram o bastão. Lembro deles ali naquele barracão de zinco. Isso, e que sofria com a inundação. Porque ela ficava numa avenida que é similar, respeitando as proporções, da nossa Marginal Tietê aqui, né? Porque é uma avenida com um riozinho que cruza a cidade. Riozinho na minha cidade. Né? Fez muita importação para ele. Pois é. E é engraçado porque, assim, pelo aspecto leigo, né, dessa relação comercial com a China, o aspecto que eu tenho de visão da China é o seguinte: você pode comprar qualquer coisa. Ou seja, você quer comprar uma pilha de 10 centavos de dólar ou você quer comprar uma pilha de $1. Você vai achar. Entendi seu ponto. Você tem a possibilidade de você comprar. Legal. Por óbvio que uma pilha de 10 centavos de dólar, ela não vai ser tecnicamente junto com a de $1. Premium. Né? Não vai ser uma pilha que dure bastante coisa. Mas você tem essas diversificações de produto. E eu acho que o mais interessante é você entender que lá você pode encontrar produto de todas as safras, de todos os níveis, né, que comportariam para ser utilizado, mas você tem que trazer uma expectativa dessa pilha funcionar. Né? Ou seja, essa pilha de 10 centavos de dólar, talvez ela não funcione. Legal você falar. Ou ela coloque ou ela tem uma qualidade, uma qualidade de vida de um dia. Alguma coisa que uma pilha de $1 não teria, né? Essa sua colocação, ela faz a gente seguir dois caminhos diferentes. O caminho número 1 é o preconceito básico que tem contra o produto chinês. Mas tem preconceito? Muito. Ainda existe uma ignorância, e quando eu falo ignorância, eu falo do ponto da questão de não ter informação. Não é que a pessoa não quer acreditar. Mas você não está falando isso em razão do histórico todo? Sem dúvida. É o histórico e, de novo, você cai num preconceito sem embasamento. Sim. O cara olha rótulo chinês, ele já assume que é de baixa qualidade. E não é. Sim. Nós aqui já estamos habituados com o mercado, sabe muito bem que os produtos mais premiums, de altíssima qualidade, vêm, de algum momento ele passou pela China. Ou Sudeste Asiático. E da Argentina? Ou da Malásia. Com certeza não, Fábio. Hoje, acredito que não. Assim, industrializado, acho que não. Eu vou te dizer, eu vou te ajudar, porque eu entendi a alfinetada aqui do colega. Tem sim. A Argentina, por exemplo, ela é extremamente feliz, tem uma tecnologia elevada, viu, doutor Fábio Linguaruto? Tem uma tecnologia muito elevada para o armazenamento de grãos. Silobolsa, que é um saco enorme, vou fazer uma definição bem rudimentar. É um saco enorme, de 11 metros de comprimento, para você botar grãos ali dentro, porque a capacidade de armazenagem do Brasil não é suficiente. Armazenamento silos metálicos não aguenta armazenar a produção brasileira, nem a produção argentina. Mas veja, não vou entrar no mérito. No Brasil, a gente não conhece esse histórico de armazenagem e o mercado, a agricultura foi desenvolvendo. O que nós temos hoje? Um gargalo. O cara produz a soja, produz o milho, não tem onde armazenar.
Sabe quem são os maiores, a melhor qualidade do mundo de silo-bolsa para armazenar esses grãos? Dos irmãos. É isso aí. Não sabia. Toma essa. Não sabia. E é um plástico de alta qualidade, é um polímero, eles fazem lá a sua forma, a sua formulação. Eu já tentei atuar nesse mercado, não conseguimos copiar na China. Não conseguiu? Não conseguimos, porque você tem o hábito de ter um desenvolvimento brasileiro, tecnologia brasileira, tecnologia argentina, e leva, a alemã, americana, leva para a China para produzir nos mesmos parâmetros ou similar, não é? Para tentar reduzir custo. Não conseguiu do seu bolso, os caras não entenderam a formulação. Entendi. Viu? Então, não podemos falar aqui para o nosso colega que tem sim. Sim, existe produção, sim, Fábio. Mas eu acho muito interessante, até quando eu coloquei essa situação da pilha, foi um caso prático que a gente teve, e verificando, né, depois ao longo dos outros históricos, até esse caso específico, quando a gente foi questionar o fornecedor o porquê que a pilha não funcionava, ele falou, você me pediu uma pilha de 10 centavos de dólar. Isso aí. Você não me pediu uma pilha de $1. É isso aí. Entendeu? Quem deu a ordem foi você. Exatamente, você só não percebeu. Exatamente. Então, o que eu quis dizer era pelo aspecto cultural da comercialização. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Você tem que chegar para eles e especificar. Eu quero um produto XYZ, com uma qualidade tal, que me previna de riscos assim, XYZ. É isso né? aí. É isso aí, né? Claro, sem dúvida, porque a gente está aqui inserido no nosso mercado, no nosso contexto dia a dia de negociação. Sim. Então você vai lá, negocia pilha, você negocia o microfone, o escopo, o celular, mas você já está habituado aqui interno. Sim. Você já tem um padrão de conversação. Aí a gente esquece que você não simplesmente estala os dedos e o cara do outro lado aperta a tecla SAP e vai entender você como um todo. Sim. Mas, Rodolfo, você, quando participa de uma feira, você vai em vários estandes, troca alguns cartões, e aquele que te chama mais atenção, ou que você tem um pouquinho mais de cuidado da pessoa ali, você acaba se projetando e faz negócio. Como é que você foi fazer o primeiro negócio com a China? Vamos lá, eu vou fazer um cruzamento da pergunta que eu ainda não consegui finalizar ela e vou cruzar com a tua também. As duas caminham juntas. Tá. Né? Então, nessa questão da negociação com o fornecedor na China, a gente tem que entender porque você não simplesmente muda de direção e continua a negociação. Não. Você tem que transformar a sua conversação, tem que transformar o seu projeto de uma maneira que seja que o outro lado entenda. Que aí entra nos dois. Se você não for específico na carga que você quer na tua bateria, na sua pilha, na sua caneta, e continuar apertando o seu fornecedor se você continuar apertando ele preço porque você está visando só a ponta de venda no Brasil, ele vai te atender, porque o chinês quer fazer negócio. Essa é a diferença do brasileiro, ele não para. Sim. Ele quer o negócio. Inclusive, o chinês, ele classifica, ele dá graus no seu cliente no ano. Se ele tiver que, de vez em quando, se ele vê potencial com a tua empresa e tiver que trabalhar com uma margem reduzida e talvez até zerada, mas visando num prazo de 12 meses, ele vai fazer negócio com você. Olha que cabeça. Sim. Então, se você não especificou, vai vir uma tinta que derrete com a chuva, vai vir uma embalagem plástica que não tem uma proteção UV, alguma coisa ele vem, mas se não me falou nada, eu não vou adivinhar. E aí os senhores vão falar muito melhor do que eu, os países não têm acordos bilaterais. É o interesse comercial que vai mandar esse ajuste. E aí eu volto para o Fábio, o doutor Fábio. Como é que eu vou fazer esse primeiro negócio? Porque eu não tinha todo esse conhecimento lá atrás. Então, E eu fui trabalhar com um tipo de corrente, minha primeira operação era uma corrente muito específica. Não era uma corrente simples de andar com cachorro ou de prender bicicleta. Era uma corrente com uma alta carga de trabalho, que ela tinha que seguir algumas normas internacionais e tudo mais. Ainda assim, eu me aventurei. Falei, bom, negócio significa risco. Não posso ficar aqui na minha tranquilidade. Vamos embora, vamos mexer. Então, eu fui no trâmite tradicional, Fábio. Solicitação de amostra, receber a amostra, enviar a amostra. Fui cumprindo aqueles básicos. E a partir de cada passo, eu fui melhorando a conversação até me entender. Tive um golpe de sorte, porque negócios também, a sorte também participa. Quando você diz conversação, não é dificuldade na linguagem, é não. Dificuldade no entendimento cultural, do produto, de negociação. Isso. Porque a linguagem, o inglês dos caras lá na China não é um inglês. É difícil você encontrar alguém com inglês muito fluente.
né? Porque eles têm ali as suas barreiras, o seu idioma não é oriundo de latim, não é oriundo do anglo-saxônico, então é tudo diferente, né? Mas ainda assim eles se viram por causa da tecnologia. A tecnologia, vocês sabem também, a tecnologia da China está uns 2 séculos na nossa frente. Às vezes eu faço reunião com um chinês, ele aperta o botãozinho do telefone dele, o telefone dele tá, eu estou falando em inglês e o telefone está traduzindo tudo para ele ali, ele está lendo, ele está falando para o telefone está traduzindo para mim e a gente está conversando. Apesar de ficar meio macarrônico, mas é entendível, né? Então, voltando nessa primeira operação, o golpe de sorte, eu encontrei uma pessoa que também queria fazer negócio conosco. E aí foi fluindo, foi certeiro. E foi nessa linha de corrente. Foi nessa linha de corrente. A primeira operação, um container. E hoje, quantos produtos você já pode elencar? Olha... Ou falar 5? Olha, hoje... Pode dizer os mais rentáveis, né? Agora, em 2023, eu tenho algumas operações no ramo de... Continuo com as correntes. Isso, além do negócio, ele mora no meu coração, porque é um produto que começou no negócio, eu continuo trabalhando com isso. Mas deixei de ser CLT já tem alguns anos, criei minha própria empresa, com o intuito de fomentar negócios com empresários brasileiros e o exterior. E aí foi nichando para a Ásia. E só para a gente mudar um pouco do assunto, mas já falando, geralmente você traz essas mercadorias dos seus clientes, qual porto você costuma utilizar? Você faz encomenda de conta e ordem, você utiliza trading, você utiliza agente de carga? A complexidade brasileira nos pressiona para tentar buscar quais são os melhores caminhos. Hoje, Fábio, as minhas maiores importações estão no mercado automotivo. Minhas maiores, de volume... de produto? Peças para caminhão, peças para carro, roda, pneu. Junto disso, eu trabalho muito no mercado agrícola, pneu agrícola, maquinário. Estou finalizando uma negociação de plataforma elevatória. O meu cliente quer diesel, não quer elétrica. Lonas para cobertura genérica e tal. Então, essa gama de produtos com diferentes classificações fiscais e com diferentes cargas tributárias força a gente a trabalhar com diferentes estados brasileiros. Meu cliente pode estar situado dentro do estado de São Paulo, que é 90% do meu cliente. Mas não é por isso que eu vou operar só no estado de São Paulo. Existem situações que, para você melhorar a sua competitividade ou para você ter um fluxo de caixa um pouco menos impactante, você segue para um outro estado. Cumpre as normas legais da operação, mas segue para uma operação em outro estado, visando fazer negócio com o estado de São Paulo, e aí abre o leque. Porque o empresário começa a mexer com uma importação robusta, ele entende que ele não está mais preso naquele quarteirão, sim, aquela região, aquela micro-região. Ele se coloca em condição de atender o país e olha lá se ele não conseguir fazer alguma transformação e exportar esse produto. Sim, sim. E é exatamente isso, até porque hoje a gente tem uma tributação, não sei como vai ser com a reforma tributária, mas enfim, hoje você tem alíquotas que são diferentes para os estados, para os municípios, você tem incentivos fiscais para que seja fomentado ou que seja aumentado aquele estado, né? Então, eu acho que tem que sim ser utilizado isso, porque senão no final da conta o impacto vai ser muito maior. E quem vai pagar essa conta? O consumidor final. Sem dúvida. E o empresário. E o impacto de competitividade dele perante outras empresas. Mas vamos limitar essa situação que o Ricardo está colocando, como você colocou. Nós temos hoje no Brasil uma ambiguidade, que também é tema da nossa conversa, a guerra fiscal. Certo. Começou lá atrás com o Fundap, lá em Vitória. Aí veio para o Brasil. Quando o senador Serra foi candidato a presidente, ele fez um acordo para oficializar o Fundap. E eu me recordo, nessa época, eu recebia visitas do secretário lá de Itajaí, o Romário, trabalhou muitos anos lá, ele falou, seu Fábio... Romário de 94? Não, esse é Itajaí, lá da secretaria da... Não é tão marrento. Tá. Ele falou, eu autorizo um regime especial para as empresas de São Paulo lá em 48 horas, em 2 dias.
Só que na época, a guerra fiscal, como até hoje, tem essa dificuldade, ainda tem empresas que passam por problemas, mas enfim, hoje 90% ou 100% das suas operações são dentro do Estado, fora do Estado. Eu queria que você dedicasse um pouquinho desse assunto, claro que dentro das regras, né? Você já colocou isso. E se é esse o principal incremento do negócio? Olha, o poder de decisão ele é impactante essa situação tributária. Quando eu vou começar... Palavras lindas, hein? Poder de decisão. Ele falou muito bem. É impactante. Então, toda vez que eu chego com uma negociação nova, o cliente me procura, olha, eu quero trazer ternos. Eu quero importar ternos e traz para mim um estudo sobre isso. Ele não está sabendo, o meu cliente não está informado, eu não conversei com ele, mas já está na minha cabeça que eu vou apresentar para ele estados diferentes para que ele tome a decisão. Eu não vou apresentar só São Paulo, porque se o fornecedor atual dele, do meu cliente, tem uma indústria em outra região, eu vou perder. A carga tributária de São Paulo é altíssima, é muito elevada. Eu não vou entrar no assunto da rapidez do desembaraço, eu não vou entrar assim na questão de quão rápido é a operação no Porto de Santos, ou no Porto de Itajaí, ou no Porto de... seja lá qual for. Não vou entrar nesse mérito. Mas só a carga tributária já é suficiente para você apresentar para o cliente, para ele começar a raciocinar e ver que tipo de decisão que ele toma. No fundo, em função de todas essas arapucas fiscais que acontecem, se o cara está dentro do estado de São Paulo e ele importar para qualquer lugar, na hora que ele trouxer a mercadoria para São Paulo, ficou tudo igual. Porque ele vai ter que fazer algum tipo de equiparação. Tá. Mas, aí eu volto e explico para o meu cliente sobre fluxo de caixa. Se você tiver que fazer uma importação robusta, na casa lá, uma importação, via de regra, valores normais, ele vai ter um investimento de R$200 mil entre produto, impostos e frete internacional. Então, como é que a empresa dele está preparada para esse desembolso? E ele vai ter que vender. Então, porque o setup da operação é diferente. Exato. Entre você importar e vender e resgatar esse dinheiro, esse investimento, 6 história. meses. E você já começou a pôr dinheiro lá atrás, porque na hora da operação da China, ele te pede 20%, 30% de fechamento de negócio, 70% para embarcar a mercadoria, e depois o resto do preço, do custo da mercadoria, ele paga no porto. Mas ele já ficou sem dinheiro. Sim. Ele já botou dinheiro na frente. Então, o empresário, quando ele vai negociar no Brasil, ele compra com 30, 60, 90, 120 para frente. Recebe a carga, trabalho, vendo e vou pagar meu fornecedor. Quando você vai importar, a operação inverte. Você tem que tirar do seu caixa. Você tem que estar com caixa saudável. Sim. É isso que faz a diferenciação. Todo mundo sabe importar dá lucro. É fato. Não é uma opinião. Se você fizer a importação e tiver assessorado pelas pessoas corretas, o lucro virá. Né? Agora, o que as pessoas não entendem e precisam, e é essa hora que é o nosso trabalho, o meu trabalho, é mostrar para ele como é que ele vai operacionar isso, porque ele vai ficar sem dinheiro antes. E aí que entra a questão fiscal que você está me querendo me perguntar. Poxa, se eu jogar essa carga, eu vou falar do terno, pela carga tributária do terno. Se eu jogar isso por Itajaí, o desembolso do meu cliente vai ser um pouco menor, e a equiparação fiscal dele entre estados vai ser na hora da venda. Bases tributárias diferentes, é óbvio, mas ele vai ter um crédito de impostos, e então ele vai fazer a equiparação na hora que ele vender. Ele tem um prazo. Sim. Pode parecer pouca coisa, mas depende... Porque ele já vai ter o fluxo. Já está rodando. E se ele trouxer por São Paulo? O fluxo dele vai ser alto, ele vai desembolsar lá... em São Paulo, a mesma carga, a mesma quantidade de produto, o mesmo custo, tudo. Em São Paulo custa 200, por Santa Catarina ele vai custar 100. Estou sendo simplista. Sim. Porra, são 30 pau de diferença. Sim. 30 mil reais de diferença. Para uma pessoa que está sem caixa, que já teve que antecipar, Sim, que vai ter um retorno daqui 6 meses para conseguir ter aquele caixa. Pode ser que é a diferença, é a diferença dele. Eu posso ou não posso. Se eu vier por São Paulo, eu não trago uma carga completa, não loto um container, eu vou ter que trabalhar com uma carga compartilhada. Já fica um pouco mais caro, vai subindo o custo. Então, de repente, nessa situação que a gente faz umas análises, fica mais interessante para o cara. E teve cargas que você não conseguiu trazer em razão dessa questão tributária? Tem sim. Você pode dar alguns exemplos? Mesmo com a guerra fiscal valendo? Mesmo com essa situação, tem alguns produtos que a conta não fecha.
né? Qual? Derivados de plástico. Derivados de plástico, eu estou estudando isso, eu ainda tenho a demanda, o meu cliente ainda insiste nesse estudo, mas a gente não está conseguindo fechar a conta. Eu não sei te responder se é a questão do custo do produto que está inviabilizando ou a carga tributária. Eu ainda estou tentando entender o que está mais pesado nessa operação. Mas derivados de plástico, de polietileno, não fecha a conta. Você pode trabalhar com qualquer estado. Eu tenho escutado alguma coisa a respeito, mas meu conhecimento é muito superficial, sobre Manaus. Manaus está sem porto, tá? Então é até bom falar isso. Por conta das queimadas. Por conta das queimadas, nós já colocamos várias publicações. Olha, não Infelizmente, eu tenho divulgado isso nas minhas redes sociais. Manaus está sem porto há um mês. Olha, que loucura. E está indo para onde? Tudo para Santos. Eu recebi algumas cotações. Coitado. E quem paga essa conta? O empresário. O empresário. Complicado. E ninguém avisa o cara antes. Não. Sim. E ele não tem o que fazer. Vai retornar o navio? Sim. Não tem o que fazer. Então, veja, olha que loucura. Eu levando um raciocínio com um ponto de vista de competitividade. Aí o Fábio me traz uma tragédia. Sim. Tudo que você desenhou, 1 ano, 6 meses estudando. O comércio exterior, ele é tão fascinante e ao mesmo tempo assustador. Por quê? Porque ele o comércio internacional é feito, de certa forma, principalmente pela modalidade marítima, né, que é onde você consegue 99% pela modalidade marítima. Só que aquilo ali é uma navegação. Então, assim, você está à mercê da força da natureza. 45 dias. O mundo muda em 45 dias. Exatamente. Pandemia, né? Hoje a gente tem, né, um fluxo grande, né, de carga aérea, mas nem se compara ao modal marítimo, né? Então, é o que você falou, 45 dias muda, assim, da água para a noite. Tudo. Vem aí, agora, imagina, eu falando aqui que o polímeros é legal, e isso aqui, de novo, é importante ficar claro aqui para quem estiver nos assistindo, é um achismo. Eu estou dando aqui um exemplo que eu preciso me embasar melhor, mas vamos lá. Vamos partir do princípio que o que eu estou falando aqui está 100% correto. O plástico vai fechar a conta da importação por Manaus. Eu não fui feito esse estudo, mas estou dando um exemplo. Porque Manaus tem um tratamento tributário totalmente diferente. É outro país. É outro mundo. Zona Franca é outro mundo. É outro, Suframa, é outra história. Né? Aí o cara vai lá, faz um estudo desse e joga para Manaus. Aí o Fábio traz essa notícia preciosa. Tá sem porto, você vai ter que vir para Santos. E aí? Só que o destino final é Manaus. É outra importação. O cara levar a carga dele de Santos para Manaus vai mais de 60 dias. E não dá para você fazer a cabotagem, porque você não vai ter porto ali suficiente. Depois, mas e aí? Só que você vai ter que pagar armazenagem, né? Você vai ter que pagar. Se você for ter que contratar um frete, se você tiver que contratar um frete rodoviário também, é um custo maior que não estava na sua planilha. Não estava no você seu não custo, vai repassar. Entendeu? Então, às vezes, a gente tenta ao máximo colocar ali, fazer uma previsão, mas é previsão. Aquilo ali, a gente tem que... Então, assim, acho que é perfeito como você colocou. Você tem que fazer um estudo. Pô, se eu vou ganhar 30 mil fazendo por esse porto, eu vou colocar. Porque esses 30 mil, eu posso ter várias dificuldades no caminho. A Receita Federal está em greve. Sua carga caiu. O que está acontecendo agora? Sua carga em greve. Sua carga caiu. É praxe. Habituei. Não, para mim, eternamente a Receita Federal está em greve. Quando eu leio uma notícia, né, do sindicato... Fica até redundante. Aí eu fico, mas vocês não estavam já em greve? Né? Então, assim, é uma coisa que, para mim, já é costumeiro. Seria cômico se não fosse trágico. Exatamente. Né? Mas, então, voltando. Então, assim, toda a gordura que você consiga ter nessa movimentação, eu acho que ela é muito salutável, porque pode acontecer muita coisa no meio do caminho, entendeu? Por exemplo, você caiu no canal vermelho, ou um canal amarelo, tem que ter o fiscal. Pô, meu fiscal não tá lá. Tem uma fila ali de 7 dias para ele olhar a tua carga. Tá bom, mas tá me gerando demorrage, tá me gerando armazenagem. Sem dúvida. Entendeu? Então a conta só vai aumentando, né? Então realmente
é muito complicado. Rodolfo, e a rota da seda? Você sabe o que é isso? Eu tenho só ouvido que a China está na rota da seda, você só vai para a China, ficou lá agora quantos dias? 35. 35. Só no McDonald's? Não. Não, porque nós vamos falar aqui no nosso bate-papo, toda hora vai voltar para a cultura. Né? O chinês é fabuloso na questão de trabalho, na questão de montar empresa. É uma facilidade de você abrir uma indústria na China incrível. Né? Eu acho, assim, num curto prazo, aí, eu até vou pensar numa situação como essa, em ter uma associação lá na China e montar algum tipo de indústria lá para poder fornecer produto para o Brasil. Porque a facilidade é incrível. E eles te aceitam? Né? Aceitam. Já foi essa história de que a empresa tem que ter participação do governo. Isso aí, assim, o governo chinês ele vai ter as suas participações em situações estratégicas para a nação deles. Exatamente, militar. E até econômica. Né? Ele vai ter participações fortíssimas no aço, vai ter participação em outros commodities, ele vai controlar a comida, porque o que eles produzem não é suficiente para alimentar internamente. Então, de frango. Alguma coisa ele vai ter, mas ele não está interessado em se você produz copo. Se alguém falou, eu quero ele quer girar a economia dele. Ele quer ver você pagando os impostos. A carga tributária da China também é alta, a complexidade da China também é alta. E como é que o produto consegue ser tão mais barato? Porque assim, a gente vê que o mercado internacional ele é incomparável com os preços da China. Escala. Escala. Tudo escala, né? Pura e simplesmente escala. Produção não para. Não, é mundo. É mundo. Todas as vezes que eu fui, ou foram 8, todas as vezes que eu me deparei com o chinês, a indústria chinesa, com estoque, eu fiquei abismado. Pô, você tem estoque? Não, peraí, vamos pegar essa carga. E eu fui e fazia negócios, e ainda faço. Peço para os meus contatos, sobrou estoque aí, você me grita. 2 palavras que o Ricardo falou inicialmente, você agora colocou cultural, a questão cultural da venda, do negócio, de fechar um negócio e a questão de escala. Fantástico. Por isso que a coisa funciona nesses países. Sem dúvida. E o Brasil não tem nada disso hoje. Infelizmente. Quanto nós exportamos, a gente está com a nossa balança comercial positiva, mas... Completa, por favor. Qual é o nosso tal? Expressão no mercado mundial de exportação? Não, e nós 1%. estamos... A gente, hoje, o mercado internacional brasileiro é 1%. Comparado ao mundo. Mas, Ricardo, nós então, estamos hoje com essa balança positiva, porque não tem dinheiro para importar. Sim. Você tem que ler de outra forma, por favor. E não até, tem dinheiro para importar. E até voltando um pouco, já que você tem tanto conhecimento, Rodolfo, sobre a questão da China. Eu vou voltar na rota da China, da seda, está aqui na minha mente. Eu vou só fazer uma conexão. Eu vou até fazer um contexto histórico, até para você. O que vem de roda gigante hoje da China para o Brasil, como nós temos em São Paulo, em Aparecida do Norte, no Rio. É da China. Mas pode andar, viu? Pode andar, pode levar as crianças, não tem problema algum. Vai dar tudo certo. Vai. Então, é isso que a gente está pensando no contexto histórico. Porque se você olhar 20 anos para cá, a China era uma potência, com certeza. Mas ela não era o que ela é hoje. Não, hoje é nova essa história. Superpotência. Então, o que eu tenho percebido? Antigamente, o leste chinês, que era a parte industrializada, e tinha o interior que era mais agrícola, eles começaram a fazer modificações para o oeste, industrializando. Então, hoje, a China, né, ao meu entender, ela é muito mais industrial do que agrícola, como era há 20 anos atrás. E ela foi comprando vários terrenos. Hoje, se você olha para Paranaguá ele tem a cadeia logística inteira, né, que é chinesa. Né? Você olha para países, é estratégico. Você acha é tudo. Então ele tem a safra, da iluminação, energia elétrica. Os caras são donos. Mas os franceses também têm bastante. Não tem que ter exterior esse tipo de indústria. Desculpa o corte. Esse tipo de indústria não tem que ter participação estrangeira. Mas falou tudo. Acabou. O que eu tô querendo... Não estou nem aí se é chinês, se é francês, alemão. Parabéns, não importa. Eles têm que vir aqui prestar uma assessoria. E Acabou. De repente ele compartilha a tecnologia, porque os caras são melhores do que nós. Agora, a gente entregar a operação por preguiça mental,
É isso aí. É o investimento, né? Porque, por exemplo, vai. Investimento. Não estou justificando, só estou querendo dizer que ele aportou dinheiro e aí ele se entende que aquilo ali é a propriedade dele. Mas eles É o estão que nem corretos. é o que nem eu tô colocando, porque assim, se você for ver os investimentos chineses que são feitos em países subdesenvolvidos, né, principalmente como o nosso, Que aí América entra do na roda Sul, da seda. Na rota da seda. como a América do Não, só se Sul, fala da seda. África, E seda, quem até que a usa própria seda Europa. hoje? Hoje, na Europa, na Espanha, a segunda língua não é o inglês, é o mandarim. Sim. Você vai lá nas escolas, você tem o mandarim como segunda língua oficial. Quando que você Aonde? pensava que seria? Em Madrid, Barcelona. Então, assim, quando que você pensava num cenário desse? Né? A gente se fala, principalmente quando teve a questão da guerra da Rússia e da Ucrânia, dos bloqueios do SWIFT, né? Que é uma tecnologia, posso dizer assim, né? O que é SWIFT? O SWIFT é a transcrição bancária, né? A modalidade, não sei te explicar tecnicamente, Não, mas dá uma metáfora. mas é uma operação bancária feita, principalmente por tecnologia americana, que foi criada, né, para se ter esse bloqueio e a Rússia ficar numa situação onde ela não poderia receber, né, principalmente os valores que eles tinham de gás, os contratos, enfim, do leste europeu. Então você é a favor das criptomoedas? Não, calma, não tem nada a ver com criptomoeda. Mas a China, por exemplo, já se fala de não colocar o dólar como operação principal e você utilizar a moeda deles, né, nas grandes transações internacionais. Então, assim, hoje o que a gente está vendo, essa revolução chinesa, né, que eu diria assim, a quarta revolução, do mundo inteiro. Então, hoje eu acho que a China ela está disparada e na frente de qualquer outro país, seja Estados Unidos, seja Rússia, principalmente pelo aspecto comercial. Sem dúvida. Veja, vou tentar costurar as duas coisas assim para ajudar. Vou tentar costurar tudo. Vou começar falando assim. Empresas que nós conhecemos como empresas de ponta, que sempre estão lá no pico na questão de competitividade, de preço, lançamento de produto, modernidade, tudo. Vamos citar assim uma 3M. Para mim, é uma empresa premium elevadíssima. Eu acho que é comum, de conhecimento geral, de que eles têm, dentro da política deles, eu também, de novo, vou ser simplista, ele tem lá um percentual de faturamento que ele dedica para desenvolvimento de produto, independente se isso vai dar certo ou não. Mas olha a visão da empresa. Ela vai lá, ela separa um parte do faturamento para desenvolver produto, para trabalhar com novas tecnologias, lançamentos e tal, independente se vai dar certo. Em algum momento isso pode dar certo, pode não, né? Mas enfim, o cara está pensando no futuro. Sim. Qual que é o cruzamento? Vamos para a rota da seda. Aí vem o chinês com o mesmo tipo de visão, só que uma ação diferente. Os caras estão pensando no longuíssimo prazo. Pegaram lá essa terminologia, botaram um monte de florzinha, pintaram de colorido, rota da seda, que desenvolveu o mundo, nós vamos ajudar o mundo a desenvolver. Peraí, gente, isso aqui é capitalismo. Alguém ganha e alguém paga. É isso. Então eles foram lá e rotularam, desenharam isso, venderam para o mundo e o mundo comprou. Isso que é o assustador. Sim. A China vai ajudar vocês, a África, Brasil, talvez o México, não sei qual que é o nível de proteção que os Estados Unidos dá para o México, mas países pobres, subdesenvolvidos, todos eles viram nisso uma oportunidade, porque seus políticos têm seus interesses. Sim. Só que ninguém pensou na distância. Nós estamos entregando, não só nós, a África também, vou falar da África, a Rota da Seda passa por ali. Também entrou nessa jogada. Os caras estão entregando a sua infraestrutura mais importante para um estrangeiro controlar. Sim, é isso. Desculpa até te interromper. Você primeiro. Tanto que esse caso prático que eu te coloquei de Paranaguá, toda a cadeia logística ela é voltada para suprir o mercado interno chinês. Tá, e aí o cara vai lá na China, ele de repente ele cria lá uma política, alguma coisa, e começa a fazer intervenções aqui no porto. O que a gente faz? Pegamos a nossa carga e vamos para São Paulo? Sim. Vamos para outro porto? Não é assim. Porque ainda assim nós vamos cair de novo nos caras. A China tem, também não vou conseguir aprofundar, mas ela também está fazendo investimentos na geração, na distribuição de energia elétrica. Que é um absurdo. É um absurdo, cara.
O São Paulo agora, né, passou por esse drama e essa semana o presidente da Enel aqui pediu as contas. Olha Então, só. não vamos entrar na parte Não política, vamos, mas olha só, eu faço negócio, triste. a minha vida, olha que antagonismo. O meu negócio, minha vida profissional é com China. E eu estou ali para fazer negócios, mas eu sou patriota. Eu penso no meu país, eu vivo no Brasil e o potencial do país de crescimento, você citou que a nossa exportação está em 1% quando comparada no giro global. Olha o potencial de crescimento que a gente tem. A Amazônia é nossa? A gente tem tudo, óbvio que é nossa. E a gente tem tudo, a gente tem reservas naturais, a gente tem espaço, a gente tem clima, a gente tem água. E o agro? A gente tem tudo. O agro é pop. O agro é pop. E o agro que foi o que salvou a gente, principalmente na época da pandemia, né? Vem salvando até hoje. É fato, a gente precisa dizer que o agro é um pseudo, porque ele produz monocultural, né? Monocultura. Sim. É 1, 2, 3 tipos de cultura que o Brasil produz a toneladas e milhões e milhões, mas a gente não pode chamar de agro isso. Qual que é a diferença de uma indústria? É para produzir açúcar e álcool, para produzir soja, e a gente manda embora, né? Usa terra, tal. Então não vamos entrar. Rodolfo, volta para a seda e deixa eu pôr mais uma pergunta aí, porque eu acho que está próximo já do epílogo, né? Qual o maior imbróglio ou problema que você teve na questão aduaneira, junto desses mercados aí que você já trabalhou? E explica melhor essa rota da seda aí que eu não entendi, por favor. Vamos lá, de forma bem a rota simples, porque deve estar cheio de chinesinho vendo a gente aqui agora, né? Vou falar que a gente andou. A rota da seda a gente tem que voltar lá na nossa escola, lá da quarta série, da quinta série, do ensino. Caminho suave. Lá na década de 80, de que a gente estudava as grandes navegações, os grandes navegadores, que eles desenharam rotas de grandes traders. Então, sem dúvida, eu fui só romântico na minha terminologia, né? Porque a bandeira que eles levantavam era de desenvolvimento das nações. E no fundo os caras estavam querendo ganhar dinheiro. Óbvio. Exploração, óbvio, né? Então eles iam lá e saíam com suas caravelas, seus barcos lá atrás para fazer negócio. Então, criou-se ali uma rota para desenvolvimento. O chinês saía carregado de seda. A seda da China é muito famosa, ainda é. É comum você ir para lugares da China e conhecer a produção desde Você teve lá? Sim. Desde... como é que eu vou chamar o bicho da seda? Eu sei. O cara... O inseto, eu não sei. O inseto. Se é argentino, não sabe? Vou ter que saber. Não sei. Enfim. Então você vê que o cara é verticalizando a produção inteira, e aí ele recebe um selo, que essa seda ela é produção, ele domina toda a cadeia produtiva, e essa seda vale 3 vezes mais. Mas enfim, então lá atrás, não sei quantos séculos atrás, o navio chinês saía para fazer negócios e ia para países que desde aquela época são interessantes para a China. Olha que engraçado, são os mesmos países de hoje. Eu sei, eu fiz para te provocar, né? A mesma coisa. Então ele vinha com produto industrializado, apesar de ser rudimentar, e vinha para cá e voltava com commodities, especiarias, metais preciosos, madeira. E aí criou-se essa rota de navegação, porque a navegação no mundo são um monte de avenidas. Sim. Eles seguem todos aqueles caminhos, porque são caminhos que economicamente ficam mais viáveis, né, do que ele ficar pingando de um lado para o outro. E aí, agora surge essa nova política de desenvolvimento, né, que eles vão voltar a usar essas mesmas rotas, os mesmos portos, só que agora o porto é da China. Exatamente. No Brasil também vai acontecer isso? Vai. Mas o Brasil, então, está distribuindo a sua zona primária, que é zona de segurança nacional, para um chinês? É isso que você está me falando? Sim. Ele bota lá alguns contratos de proteção, limitando poderes. Quem que autorizou isso? Nós. Não, o governo. Quem bota os governantes lá? Isso não pode, gente. Nós estamos renunciando à nossa casa. Esses são os políticos que nós escolhemos. A ideia é o que eu coloquei, de investimento. Isso é ideia de argentino. Não, é questão de investimento. Não estou defendendo, tá? Eu estou só colocando. A empresa está quebrada. Você pega um investidor de fora.
ele vai botar uma grana ali, ele vai querer uma porcentagem daquele Desespero, né? Eu não sabia disso. E a ANTAC não fala nada, Ricardo? Não sei. Aí agora você não sabe. Não sei. Mas assim, Boa. Não tem, ali não tem ninguém bobo. Nem tem ninguém. Bobo somos nós. Sim. Né? Ali não tem ninguém bobo. Então, existem contratos de proteção, aí os caras vão te apresentar que isso tem uma durabilidade X, Isso, uma concessão, que é uma concessão, que tem brasileira, limites de atuação, chegar um determinado momento eles expulsam o cara e Não volta. pode. Não é assim que funciona. Vamos pegar como exemplo uma situação completamente fora do mercado internacional, que são os pedágios do estado do Paraná. Quanto tempo que aquilo ali está sem... Ah, lá tem pedágio também? O quê? Eu cheguei era só em São Paulo. No Paraná? É. Oxe. Eu não sabia, não. Na China tem pedágio. Na China tem pedágio? A metodologia... Você sabia disso? Não sabia. A metodologia é outra. O dono do pedágio? É, o governo? Não sei dessa resposta. Não, mas só de falar já tá bom. Eu não sabia. Sim, mas a metodologia é outra. Você paga por quilômetro rodado. Na China, você entra, o pedágio, eles estão nas alças de acesso. A pista principal, eu estou sendo generalista, Tá. via de regra. Você alugou o carro lá? Não. O trânsito é impossível. E fora a placa, né? Olha, Para você ler. eu botaria meu Waze ali e ia me virando. É verdade. Usava tecnologia, Lá, o salvo. nome é Waze mesmo ou é X? É, xin. Ah, é? Tem o deles. Xixi. Sim, porque todos Os aplicativos, os aplicativos são outros, não funcionam. Sim. São todos controlados. É, isso que eu ia falar. Aí você tem alguns Tem uns artifícios. bloqueios. Tanto que eu tenho um cliente meu que a gente não conversa pelo WhatsApp, é pelo WeChat. WeChat. Que a gente teve que trocar, Sim, até porque... sim. É o WhatsApp deles. É. Muito mais completo do que o nosso. O WeChat, eu tenho o WeChat, já deve ter aí uns seus 7 anos. Você faz pagamento com o WeChat desde lá. Já fazia. Enquanto a gente está aqui patinando, aqui, Com o Pix. isso. Mas Bacana, agora eu não pode sabia. Eles já estão fazendo pagamento. A China, eu tenho dificuldade. Agora, eu estou confundindo os assuntos. Não, mas tá. Mas vamos lá. Tá. Nessa última profícuo. viagem, uma das minhas dificuldades foi pagamento. Eu fui e voltei com meu cartão de crédito quase sem utilizar. Não consegui utilizar meu cartão de crédito na China. Tá brincando. Maquininha, não usam. É É isso. só wallet. Eu já tinha ouvido Só, isso. só o pagamento digital. Já tinha lido isso. É tudo aproximação. Tudo pelo celular. É celular. Não é porque nós temos o cartão de Os aproximação. motoristas. Só- Não existe. Não existe. Pagar em dinheiro, eles te mandam embora e te xingam. Pelo tom que eles estão te xingando ali, você pensa que é um xingamento cabeludo. Eu ouvi isso num programa de rádio da Bandeirantes. Eu adoro ouvir rádio e fala Olha que doido. da questão. Então, o WeChat, a gente aqui. Mas, desculpa, até só para essa curiosidade. E aí, mas é que igual você põe o cartão no celular, igual você Vincula tem banco, no vincula iPhone. cartão, põe dinheiro, pré-pago. Ah, entendi. Todos. Eles Só flexibilizam. assim que eles Os aceitam. caras são demais. Então, eles flexibilizam aquela coisa ali. Eu posso botar dinheiro no meu WeChat e sair pagando. Vamos falar. Mas quando você vai fazer transação internacional, você paga por Swift. Swift. Aí a transação bancária, aí já entra em outro. Ricardo, escala. Hã? Ele falou a palavra, é escala. E você falou é cultura. Sim. É escala. Então tem que ser em escala. Tem Sim, que andar. Sim. Agora, veja, aí você vai aprendendo e vai. O que eu posso replicar no meu país? O que eu posso trazer daqui para fazer negócio? Quer fazer uma pós-graduação de negócio? Vai para a China. Estuda. Não estou dizendo que não precisa estudar. A lição de casa Não tem é que nada fazer, disso. Senão, a vida não Senão você vai pra chegar lá frente. que nem um banana. Você vai entender nada. Ir para a China não é você pegar o avião aqui, se sentir corajoso, descer lá e fazer negócio. Se você não tiver um preparo, você vai só gastar dinheiro e não é barato. Uma passagem econômica para a China hoje é 15 mil reais. Econômica. Então, deixa eu fazer outra pergunta, porque valor de mercadorias. No Brasil, a gente tem uma dificuldade com a valoração aduaneira. A Receita quer precificar tudo. Não pode, mas quer. E hoje temos aquele site chinês famoso, Bom, agora acabei. Ali, José. Ali José. é esse mesmo. Tá. E a Receita usa ele como referência para poder colocar ou imputar valores. Essa questão de preço das mercadorias lá na China, como o Ricardo falou no início, eu quero uma bateria de 1 ou de 10. Isso interfere muito
Eu digo a relação preço-qualidade. Tem um meio termo para a gente falar? Não tem. Não sei se eu fui claro na minha colocação. Deixa eu ver se eu te entendi. Porque o que a Receita fala é que o que vem da China, o preço é subfaturado, é um preço menor. É por isso que a gente está desse tamanho no comércio internacional. Fala da China. São esses gargalos que vão se criando, né? Poxa, a China é escala. Escala. A escala. Aí eu vou lá e vou fazer um container que já é um tanto bom. Uma quantidade razoável. São 25 toneladas de produto, via de regra. Então eu vou lá e negocio 25 toneladas de qualquer tipo de produto, né? Essa operação é uma operação pequena. Aí o produto tem um valor. Custa 1. Aí no mesmo momento, e por uma feliz coincidência do destino, um outro cliente está negociando 50 containers do mesmo produto. Ele não vai pagar. Ele não vai pagar 10 centavos. Sim. Né? Porque a China não tem essa coisa de 30% de desconto na Black Fraud. Não existe isso. Bem colocado. Né? Nós estamos falando ali, vamos negociar, a gente vai ficar... volume, né? Não, vamos ficar 1 hora negociando e vamos pegar 3% de desconto. Uhum. Que parece que você arrancou sangue do chinês. De tanto que doeu ali na pele dele. Mas são 3. Isso é negócio. Não essa máquina. Né? Você chega... Não, 5, 10... O cara, se você mete um 10%, ele fica ofendido. Você está achando que eu estou te roubando? O primeiro pressuposto do negociador. Isso é importante. Porque, peraí, é assim lá no Brasil? Porque aqui no Brasil é assim, né? O cara multiplica por... Então lá na China não. Agora, e aí vem a nossa querida Receita e fala, não, mas eu precifiquei esse produto como 1. Se você está pagando 80 centavos, eu vou te taxar como 1. Te pede revisão de DI, pagamento de tudo. Cara, e é verdade, você pagou 92, 93, 95 centavos. Só que na hora que cai aqui, você vai reclamar para quem? É isso. Né? O que, na minha opinião, aqui como sendo intermediador, ou como broker, como você gosta de broker. Que eu recebo com orgulho. Os nossos países têm que criar, por importância, relações internacionais, têm que assinar tratados, que os documentos sejam verdadeiros nos dois países. Novamente, eu entro no adjetivo de ser simplista, porque eu não vou aqui me pormenorizar. Mas qual a importância da China para o desenvolvimento do Brasil? Isso já era para estar em pauta. Mas eu acho que isso já devia ser um pressuposto que nem precisaria ter uma tipificação ou um tratado internacional. A gente sabe que a China, hoje, eles não são signatários lá do Tratado de Haia, então a gente tem que consularizar todo o documento que vem de lá. Olha o trabalho. Para a gente conseguir. Poderia ser feito um apostilamento, que você vai no cartório, em meia hora você já tem aquele documento, mas não, você tem que consularizar, papapá. Sim. Ok, a questão não é essa. Agora, só o fato dele ter te mandado uma invoice, né, ele já deveria ser caracterizado aquilo como a palavra, como se fosse o original. Eu não preciso ter que ter um tratado para colocar que aquele documento é de verdade, entende? Todas as relações, principalmente privadas, ele tem esse viés. Mas tem que seguir, mas existem normas por trás que vão penalizar, Sim. que vão fomentar. Sim. Então tem que ter isso. Isso é inerente ao ser humano. Não adianta. Se você tirar as porteiras, as fronteiras, os caras vão fazer tudo que eles querem na sua cabeça. Então, por isso que eu bato muito forte. Eu estou sempre falando, gente, precisa criar algum tipo de relação entre os países para essa documentação ter valor, para você ficar protegido sobre quem é honesto. Pô, eu negociei melhor, Receita. Tá aqui os documentos. Esses documentos são oficiais, são verdadeiros. E se alguém falsifica esses documentos, você vai cair em situações como no Brasil. Sim. Que é falsificação de nota fiscal, Sim. E outras coisas. Perde o CNPJ, o cara fica aleijado. Sim. A fatura comercial tem que ser assinada, porque a fatura é o documento mais importante da importação. Demais, mas ela não é suficiente para eu mostrar para a Receita de que realmente eu negociei. Quem falou que ela tem que ser assinada foi a própria Receita Federal. Sim. Porque vai aqui um terceiro que não negocia bem, compra um produto e paga $2. E por uma infelicidade, aquilo fica registrado. E aí, eu que negocio melhor... Você pegou 95 centavos, você vai ter que pagar $2. Não. E ainda eu ganho um carimbão lá na Receita, né? Porque eu subfaturei. E as empresas de courier trazem tudo pelo valor que querem. Mas esse é assunto para outro dia. Ricardo,
Vamos lá, acho que a gente está chegando para o nosso final, né? Rodolfo, obrigado por você ter vindo aqui. Acho Foi um prazer. que você conseguiu trazer essa elucidação e até para a gente ter um conhecimento maior, né, sobre a China e o Sudeste Asiático. Obrigado mesmo por você estar aqui. E vamos lá, Fábio. É isso, viu, Rodolfo? Tá de parabéns. Eu fico orgulhoso de conhecer uma pessoa como você. Ir para outro país, se fosse Europa, é fácil. Para a Argentina, muito mais ainda. Mas para a China, bom também. Muito bom. Mas para a China, arrumar negócio, fazer, transformar, como a gente fala na maçonaria, né? Desbastar a pedra, é difícil. Eu agradeço o convite. Isso é importante. E queria deixar assim, me convidem de novo, que tem muito mais assunto para a gente trocar umas ideias, porque aqui nós falamos em algumas coisas, numa outra oportunidade dos desafios maiores, dos problemas, porque a gente tem que deixar isso enfatizado. Não é muito fácil. Requer assim, um investimento, trabalho, estudo, para você ter condição de ter um sucesso no que faz. E experiência, né? Bagagem, é exatamente é isso que você trouxe. Então, e pessoal, deixa uma palavra final para futuros negócios ou para grandes negócios com a China. O que eu vou dizer? Não desanimem. China é o futuro. A negociação, a China. compra e venda é o futuro. Ásia. Já estamos enxergando assim, e aí eu deixo aqui para uma futura conversa. A China, de um ponto... O termo não é bonito, mas eu não estou conseguindo enxergar outra palavra. Ela está contaminando toda aquela região do mundo. Ela está ensinando aquele... Falou a palavra correta, está contaminando. Não, mas porque não é uma pandemia, né? Não é. Dessa vez. Então, correto. Mas ela está mostrando para aquela região do mundo como você sai do subdesenvolvimento generalizado e cria riqueza. Sim. E tirar o preconceito. E vira uma superpotência também. E tira o preconceito. É isso. Pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido aqui hoje nosso capítulo especial. Então é isso, até uma próxima. Obrigado. Obrigado.